Agora, eu queria dar sequência ao nosso diálogo fazendo algumas provocações, né? São provocações tranquilas, tá? Você é bonzinho. Né, são só provocações, não são, né? São light, né? E queria também que vocês também fossem pensando perguntas, comentários, considerações que podem achar interessantes, porque esse momento é muito de diálogo, né? Muito de diálogo. Eu vou começar provocando ele aqui. Ó, um momento, né? De tensão. Então, assim, aqui, você colocava, né? Dentro desse modelo que você apresentava, que a justiça, na verdade, aí você me corrige também se a minha leitura estiver errada, tá? A justiça é encontrar a justa medida das coisas, né? Então, cada coisa ser o que ela realmente deve ser. Então, eu quero que, desde que essa blusa seja uma verdadeira blusa, né? Ou seja, que caiba, né? Ou seja, que ela seja a blusa que ela tem que ser, até que a sociedade seja aquilo que ela deve ser. Então, isso se aplica nas mais diversas realidades, né? Das mais triviais até as mais complexas, né? E aí você diz também que a gente precisa, para chegar nessa justa medida das coisas, o dom da ciência, que é o dom da consciência, conhecer em Deus o que é cada coisa, para ter os critérios certos, para saber qual é a medida de cada coisa. Exato. Né? Agora, como é que fica, por exemplo, né, eu vou fazer uma crítica que nos fazem muitas vezes, a nós católicos, né? Bem, então eu tenho que ter a consciência de Deus, né, a consciência em Deus para conhecer a medida de cada coisa. Mas, assim, primeiro, quem somos nós, né, para dar os critérios do que é justo e do que não é justo? Essa é a primeira pergunta, né? Nós, católicos, nós cristãos, né, no sentido mais amplo do termo, né, mais profundo do termo, eu diria, né? E como que fica, por exemplo, a liberdade individual, né? Porque, bem, se eu tenho a consciência de Deus, né, eu estou consciente em Deus do que é justo e vou levar, então, aquilo que é justo até as pessoas. Como é que fica a liberdade das pessoas? Como é que elas compartilham disso ou não compartilham disso? Né? Estou fazendo aqui uma provocação que eu acho que é uma crítica que nos fazem algumas vezes. Assim. Boa. De fato, nós somos atacados de forma como presunçosos, se quisermos dar a medida, né? Os padrões de medida, ou verbalizar isso, ou tornar isso público como critério ou padrão para ser medido, acompanhado. O que nós podemos fazer é nos voltar para as primeiras comunidades cristãs. O que existe, na verdade, é uma incompreensão histórica dos fatos e, às vezes, as posições de alguns membros da igreja, de fato, dificultam essa compreensão histórica das posições. Vou me explicar. Os primeiros cristãos, eles saíam de forma propositiva, espalhando aquilo que acreditavam e aquilo que tinham descoberto, como quem experimentou um bolo muito bom e vamos apresentar para todos, olha, quem quiser comer esse bolo, que bom, né? Não colocavam a faca no pescoço das pessoas que não comiam esse bolo. Mas aquelas pessoas que provavam desse bolo e ao partilharem essa beleza, se uniam, elas começavam a viver entre si em pequenas comunidades. Em pequenas comunidades onde colocavam todos os bens em comum, rezavam em comum, celebravam tanto o ensinamento quanto a fé em comum. E assim, dentro daquela pequena sociedade, daquela comunidade, eles iam vivendo os princípios de justiça que conheciam. Sempre de forma propositiva àqueles que não viviam. E qual era a grande arma, digamos assim, por assim dizer, para se apresentar? Nem sei se seria o termo arma, mas qual era a grande força de conquista que os primeiros cristãos tinham? Era a beleza. A beleza de vida. Todo ser humano procura na justiça a beleza do que faz. De fato, a beleza está muito associada à justiça. Viver de forma que dê às coisas aquilo que elas são e as conduza à perfeição, está todo envolvido por um contexto de beleza. Se de fato eu e o grupo que eu vivo concede aquilo que as coisas são, a beleza própria delas, mais do que um grupo que usa de conceitos variáveis para poder dizer o que é bom ou ruim, naturalmente vai se impor pela beleza, não pela violência,
mas pela beleza. Pela beleza das relações. Nós vamos lembrar da carta de Diogneto. Como o Império se surpreendia com a beleza das primeiras comunidades cristãs. Como eles se amavam. Como eles se entregavam. Como eles se relacionavam. Como eles evitavam algumas coisas, faziam outras. E coisas que eram problemáticas para o Império, como eles tiravam de letra entre si. E o que fazia eles realizarem essa diferença toda? Isso provocava nas pessoas um questionamento. Até mesmo os mártires cristãos. Eles, diferente dos outros que eram condenados à morte, eles raramente esperneavam, berravam, vociferavam, gritavam, xingavam contra o Império. Muitos deles faziam isso cantando, sorrindo, e isso causava um impacto enorme dentro dos circos do Império. Eles viam aqueles grupos de pessoas, às vezes, felizes, cantando, porque os valores daquelas pessoas eram diferentes, e para eles estavam fazendo o máximo, se aproximando ao máximo do seu Senhor, né? No aspecto cristão. Estavam sendo dignos de avançarem na sua vida de uma forma mais semelhante ao seu Senhor. E isso tudo foi provocando o Império. Posteriormente, o Império assumiu isso como religião de Estado. E aí surgiram duas formas de experienciar a mesma mensagem. Então é importante compreender esse processo histórico. E nós, quem nós somos? Nós somos pessoas que fizemos uma experiência. Nós somos pessoas que fizeram uma experiência. E essa experiência, se de fato nos preenche e nos realiza, devemos realizá-la com a mesma alegria dos primeiros cristãos. E não ter vergonha de abrir. Olha, a verdade, ela existe. Ela é uma pessoa. Ela referencia o valor das coisas. E eu percebo que eu consigo dar a mim mesmo um valor que ninguém poderia me dar. Eu percebo que eu também consigo valorizar aqueles que estão próximos de mim de uma forma que eu não poderia antes. Eu percebo que há um fator de felicidade que eu não experienciava antes. E eu posso testemunhar isso, e eu posso vivenciar isso. E dessa forma eu posso apresentar de forma propositiva a visão de uma unidade. Muito mais do que dizer, olha, você não me segue, você vai para o inferno, viu? Compreende? Então tem a ver com a forma com que nós propomos isso. É importante dizer, olha, de fato, se eu não vivenciar isso, eu vou perder a razão da minha alma, vou perder a minha alma, vou perder o sentido das coisas, eu vou jogar, no meu ponto de vista, eu vou de fato perder o caminho, a rota. Mas é muito importante dizer isso de forma propositiva, com uma experiência que eu vivo. Mas sempre atestaremos a nossa experiência pela beleza. E a liberdade das pessoas. As pessoas são livres para ver e fazerem seus juízos a respeito disso. E nós somos responsáveis por sempre dar. Isso é muito importante. Se nossa consciência ela é regida pela luz de Deus, pelo conhecimento de Deus, logo, o valor da pessoa humana, ele é estável a mim, independente do que a pessoa humana faça ou deixe de fazer. A dignidade da pessoa não se altera. Então, se uma pessoa me fere, se uma pessoa ela tem uma posição contrária à minha, filosófica, ideológica, etc., se eu acredito e tenho uma consciência cristã, eu tenho uma visão positiva sobre ela acima de tudo, antes de qualquer ato que ela possa realizar. Eu acredito que este é o maior sinal de que aqueles que creem, que creem de forma saudável e autêntica, podem dar às pessoas a experiência de fato de liberdade, até mesmo para o mal. Mesmo que você realize uma experiência negativa, você ainda tem todo o valor aos meus olhos. E eu devo mostrar isso até a última instância. No final das contas, vão se perceber que, apesar dessa pessoa ser contrária à minha posição, ela reconhece meu valor até a última instância. E aquelas pessoas que passavam a mão na minha cabeça e me aplaudiam porque tinham posições favoráveis à minha, no momento que eu as desagradei, eu já não tenho mais valor para elas. Você percebeu como faz muita diferença? Então a liberdade ela é conquistada pela beleza. Ana Lídia, acho que você tem a gente percebe uma trajetória já muito
chamaria até de muito vitoriosa, de muito sucesso, né? Porque a gente sabe que desenvolver um projeto como esse do CREM não se faz da noite para o dia, né? Não se constrói em uma semana um projeto desse. Não é fácil conseguir pessoas engajadas, recursos e conceber e tal, isso, né, de um dia para o outro, né? Então eu queria também colocar aqui compartilhar uma inquietação que eu acho que é uma inquietação minha também, acho que é uma inquietação de boa parte das pessoas, né? O país está, por exemplo, agora né, a gente teve uma greve geral ontem, tem uma série de questões sendo debatidas, todos nós sabemos o cenário em que a gente se encontra, né? E muitas pessoas se perguntam, poxa, mas eu não vou fazer nada, né? Então eu vou ficar aqui assistindo, né? Não vou fazer nada pelo país? Aí outros respondem assim essa pergunta, né? Poxa, mas eu vou fazer o quê se não vai resolver, né? E como achar a justa medida, né? Como contribuir também para as pessoas, ter essa compaixão com as pessoas que estão no nosso entorno e que muitas vezes não compartilham da nossa fé, acho que na verdade, na maioria das vezes não compartilham da nossa fé, né? Como ter essa compaixão, ter esse respeito à liberdade, ter essa proximidade, ao mesmo tempo também viver essa fé, apresentá-la, né? É um desafio enorme, né? É um desafio muito grande. Da tua experiência, não só pessoal, mas também de toda, né, da sua erudição, porque, né, uma leitura ávida dos monges, né? Como que você enquadraria essa discussão? Por onde você começaria assim uma resposta? As coisas de Deus são muito simples. Quando a gente complica, a gente já pode saber que é mais coisa humana. Vem da nossa cabeça. Tudo aquilo que acontece de bom, até uma descoberta científica, nasce sempre como um milagre. É um milagre que gera as coisas, e não a cabeça humana, e nem a organização humana. Eu digo isso, posso até falar de epistemologia, né, filosofia da ciência, posso até citar, só para vocês terem uma referência bibliográfica, quem quiser. Thomas Kuhn, num livro chamado Estrutura das Revoluções Científicas, fala assim, a grande maioria das grandes descobertas acontecem com pessoas muito novas de noite enquanto eles estão dormindo. O que significa isso? Nós sabemos que isso é um milagre, né? Que é uma intuição divina. Einstein, quando fala da descoberta da teoria da relatividade, ele vai falar, foi uma intuição, uma iluminação. Ele vai usar essa palavra. Então, todas as coisas que nós fazemos, desde as pequenas até a descoberta da teoria da relatividade, seguem mais ou menos não, falei errado, seguem a trajetória do milagre do soprar do Espírito. Eu posso não saber que se chama soprar do Espírito, mas o Espírito não se preocupa se eu sei ou não sei. Aliás, ele até com o tempo se preocupa e fica oferecendo aos seres humanos um monte de oportunidades para conhecê-lo e para encontrá-lo. Então, não tem, na minha experiência, na minha vida, não tem diferença entre o sacro e o profano. Essa é um viés de um determinado momento da trajetória da igreja que diz, você cuida das coisas de Deus ou você cuida das coisas do mundo? Eu cuido das coisas de Deus sempre, mas eu e qualquer ser humano, quer ele saiba, quer ele não saiba. Tudo de bom que qualquer ser humano, de qualquer religião, em qualquer momento fizer, é sempre um sopro do Espírito. Foi assim que nasceu o CREM, foi um milagre. Toda a trajetória que eu fiz na minha vida, eu vejo a mão de Deus e o milagre acontecendo. Bom, eu acho que essa é a coisa mais importante que eu poderia dizer para vocês. É Deus quem vai conduzir. É Deus quem vai colocar pessoas certas junto com a gente num determinado momento. Uma obra como o CREM, só para vocês terem uma ideia, nós atendemos atualmente cerca de 7.000 crianças por ano. Existem 2 unidades em São Paulo, uma ali perto da Praça da Árvore, na Rua das Azaleias, e uma outra perto do aeroporto de Guarulhos, em Vila Jacuí. Existe uma outra unidade, que agora vai nascer uma segunda, em Maceió. E existe também um campus avançado em Jundiaí. Nós já demos supervisão e damos regularmente a todos os países da América Latina, obras sociais de todos os países da América Latina.
Escrevemos publicações que tiveram mais de 150 mil downloads e que estão disponíveis na internet, em 3 línguas. Fizemos até publicações em creole para o Haiti. Eu mesmo tive no Haiti. Então, todas essas coisas, gente, nascem por milagre, não é pela genialidade de ninguém. Já o fato de... não que as pessoas não se coloquem à disposição da ação de Deus, né? Mas, se eu quisesse... Eu posso falar pelo negativo, que talvez fique um pouquinho mais claro. Se eu quisesse dizer, eu agora vou fazer o CREM, não vai funcionar. Eu agora vou me colocar, vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite para construir isso, qualquer que seja o isso, não vai funcionar. Acontece, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dentro desse acontecimento, uma experiência fundamental para mim foi a igreja, né? E foi ter encontrado algumas pessoas na minha época, na pastoral universitária, uma das pessoas conhecidas de vocês, o Borba, meu colega de classe na universidade, né? Foi o Borba que me levou para a Igreja Católica. Foi o Borba, durante 3 anos, me convidou insistentemente. 3 anos, eu sempre pensava, como ele tem paciência. Me convidou sistematicamente durante 3 anos. Só deu certo porque o namorado que eu tinha foi viajar durante 1 ano e eu comecei aí. Tudo é milagre, entende? Se o meu namorado não tivesse viajado durante 1 ano, eu não tinha entrado na igreja, nem tinha começado a experimentar e realizar atividades na pastoral universitária. Então, comecei, se chamava CUBES, Comunidades Universitárias de Base. A sede das CUBES ficava aqui na Cardoso de Almeida, lá embaixo. 313. Rua Cardoso de Almeida, 313. Hoje tem um prédio. Foi ali, junto com... E aí, Deus vai colocar... Outra coisa que Deus faz, que diz respeito ao milagre, é colocar a pessoa junto, né? Deus vai fazendo as pessoas certas se encontrarem em momentos certos, né? E foi, de novo, assim que aconteceu. Quando eu chego nas CUBES, imediatamente me envolvo com um grupo liderado pelo padre Edênio, aqui da PUC, de universitários que faziam trabalho na periferia e ajudavam as SEBs, as comunidades eclesiais de base. E foi a primeira vez. Eu sou uma pessoa que vem da alta burguesia de São Paulo. Eu sou cresci praticamente no Morumbi. Eu não conhecia, nunca tinha andado de ônibus, eu não conhecia periferia, eu não conhecia a Zona Leste, eu não conhecia nada nisso. Foi a comunidade que através desse grupo que tinha aqui na PUC, ligado à pastoral universitária, que me envolveu com o trabalho com as SEBs na Zona Leste. A gente começou a fazer trabalho voluntário em São Mateus. As SEBs, na minha geração de universitária, eram muito ativas em São Mateus. Existiam muitas e eles faziam muitas coisas. Imediatamente me envolveram num projeto de ajudar 7 creches feitas pelos próprios moradores de São Mateus. Um deles se chamava Newton de Almeida Tourinho. Foi com quem eu me envolvi mais. Era um operário que tinha sido um metalúrgico, que tinha sido aposentado porque tinha caído aquelas fuligens de metal, essas coisas aí no olho dele. Ele tinha sido aposentado e começou a ver que tinha muita criança desnutrida na rua onde ele morava e começou a preparar lanche com o dinheiro que ele conseguia arrecadar para dar de comer para essas crianças. Aí a gente chega, os universitários chegam a ajudar essas comunidades e ele me diz, vocês não conseguem ver aí, vocês que estudam essas coisas, vocês não conseguem ver aí um alimento que seja saudável para essas crianças? Eu sei que em 1 ano nós organizamos 7 creches. Eu escrevi, junto com outros amigos, um livrinho sobre alimentação. Fiquei tão apaixonada pela situação que decidi que eu ia dedicar minha vida a isso, né? E que eu ia fazer ciência, que era o que eu estava já querendo fazer já desde o 2º colegial, mas que eu não ia fazer uma ciência desengajada.
E aí comecei a estudar e a pesquisar desnutrição, e esse é o caminho que foi feito. Eu nunca fiz nada sozinha, nunca poderia fazer nada sozinha, não gosto de fazer as coisas sozinha, não gosto de chefiar nada em primeira pessoa, eu gosto de fazer as coisas junto com os outros, né? E de colaborar. E logo no começo, depois eu tive que estudar fora do Brasil, porque não havia pós-graduação em nutrição no Brasil na minha época. Eu pedi uma bolsa por orientação de um professor que tinha sido exilado e voltou ao meu departamento na USP. Ele disse, olha, se você quer estudar desnutrição, você vai ter que sair do Brasil. Eu pedi uma bolsa do CNPq e fui para a Inglaterra, passei 4 anos na Inglaterra fazendo doutorado. Quando eu voltei à experiência das CUBs, e já tinha me engajado um pouco mais num movimento estruturado ligado às CUBs, que é a Comunhão e Libertação, e com outras pessoas comecei, mais particularmente outras 2 pessoas mais jovens que eu, comecei a fazer trabalho na favela Minas Gás e numa creche que um padre fez lá, chamado Padre Gijo, que existe até hoje, onde a gente fazia aquilo que a gente chamava de Semana da Periferia, onde os universitários iam dormir na creche durante uma semana e conviviam com as famílias. Foi aí que eu me deparei com essa realidade, né? Que eu conheci esse mundo que era totalmente desconhecido do mundo que eu vivia. E isso foi se estruturando. 2 dessas pessoas começaram comigo o CREM. A Malu, que é assistente social, e a Gisela, que é psicóloga. E nós 3, eu na universidade, elas 2 como diretoras, gerenciando, batalhamos. Todo mundo diz, olha, que hoje o CREM é considerado uma ONG de médio porte, mas o pessoal que conhece, trabalha com o terceiro setor e tal, a Gisela se envolveu muito com isso, diz, mas ninguém começa uma ONG desse porte sem capital, vocês não tinham dinheiro. De fato, a primeira vez, quando nós começamos, com dinheiro para a construção do prédio, o começo foi assim, é uma história muito longa, como vocês podem ver, muitos anos. Mas só é um milagre atrás de outro milagre, atrás de outro milagre. Eu vou contar só o primeiro. Essa ONG italiana, ligada ao movimento Comunhão e Libertação, vem para o Brasil e monta um projeto que eles pedem para eu ajudar a escrever como professora e pesquisadora na área, a parte acadêmica, né, a parte científica do projeto, para tratamento de crianças desnutridas num hospital dia ligado a um posto de saúde que eu acho que era na Zona Leste. Chega o governo, eu vou falar bastante do PT, mas eu não posso me omitir aqui. Chega o governo do PT, o dinheiro chega, era Erondina na época, o dinheiro chega da Itália, da Comunidade Europeia, ou era, eu acho, não lembro se era da Comunidade Europeia ou da Conferência dos Bispos Italianos, a CEI, e eles me pedem, os italianos, para fazer a tradução, para conversar com o secretário da Saúde. A gente vai na Secretaria da Saúde, com o secretário da Saúde, e o secretário da Saúde, Eduardo Jorge, diz o seguinte: chegou o dinheiro? Nos passem. Os italianos arregalaram o olho assim, dizendo: o quê? Você quer que a gente entregue o dinheiro para a Secretaria da Saúde? Vocês administram? Nunca. Rompemos o convênio. Descemos, e eu assistindo tudo. Descemos, o italiano vira para mim e diz: você assume? Aí, com essas, a gente já tinha um grupo da universidade que discutia sobre desnutrição, e essas 2, a Gisela e a Malu, estavam nesse grupo, entre outras pessoas também. E aí eu falei, eu vou falar com o meu pessoal, digamos assim, para ver se a gente arrisca. Aí todo mundo falou, vamos. Aí tinha a primeira coisa, o primeiro grande milagre, tinha que achar o terreno para construir o prédio em 2 meses. Aí a Malu,
que é uma super despachada, começa a correr para lá e para cá, vai falar com o padre da paróquia dela, e o pai, que é Santa Rita, vai falar com o padre da paróquia dela, que precisava achar um terreno para construir um prédio, para fazer uma creche, digamos assim, para criança, um hospital-dia para criança desnutrida. E o padre fala, eu tenho terreno. O terreno, no fundo, até hoje no fundo da igreja, a prefeitura me deu para construir uma creche, e a paróquia nunca teve tempo. Tempo não, desculpa, nunca teve dinheiro. Aí Malu, então a gente faz um arranjo. Tá bom, então você dá o terreno para a gente. E aí a gente reconstrói o centro, chega na hora de fazer o convênio com a prefeitura, vai fazer os italianos abrem o processo porque eles construíram e depois deram um tempo de manutenção, e a prefeitura fala, não, o terreno é nosso, vocês não podiam receber e ele não podia dar, o terreno é nosso, nem ele é proprietário, nem pode vender para vocês, ou dar para vocês, ou doar para vocês. Vamos desapropriar. E aí, a gente não estava sabendo nada. Quando os técnicos da prefeitura vão para desapropriar o terreno, chegam lá para ver o que tinha sido construído, para assinar o laudo final de desapropriação, os técnicos olham e dizem, não, a prefeitura nunca vai conseguir fazer isso que vocês estão fazendo. Não, o nosso laudo vai ser, não pode desapropriar. Eu entendi. Entendem a questão do milagre? Eu posso contar 30 histórias como essa, até hoje. É assim que acontece.